trabalho missionário, porque passamos por 8 igrejas, ministrando, tanto eu quanto o pastor Osmar, que foi junto, né? Fomos juntos, a Rosemary, a esposa dele também. Deus abençoou grandemente. Nós saímos daqui no dia 11, às 23 horas, paramos em Campos, dormimos em Campos, aí no dia seguinte de manhã saímos em viagem e fomos parar no Espírito Santo, e ali ficamos 2 dias, aí congregamos, graças a Deus conhecemos um pouco a cidade, ali o estado, parte da cidade. A gente estava numa cidade a 30 quilômetros da divisa com a Bahia, Braços do Rio, e depois vem Pedro Canário, e aí já entra na Bahia. E depois nós seguimos para a Bahia, aí conhecemos a nossa congregação lá, que aqui no campo de Nova Cidade é a congregação mais nova do nosso ministério, né? E um obreiro que tinha vindo lá, o pastor William, que está lá, porque ele é baiano, né? Ele esteve por aqui 12 anos, dirigiu 3 congregações. Aí quando ele resolveu voltar para a Bahia, já foi na intenção de iniciar um trabalho lá pelo ministério aqui, ligado ao Ministério Nova Cidade, e assim aconteceu. Mas haja vista a distância, né? E às vezes os recursos não sendo favoráveis, né? E a agenda, não foi possível nenhum pastor conhecer o trabalho. Quando falamos que iríamos para lá, o coração dele se encheu de alegria. E o pastor presidente falou: não, vai lá, visita, representa o ministério, representa o pastor Natalino. E nós fomos, irmãos, ficamos também 2 dias lá, ministramos a palavra de Deus nessa congregação. E depois de 2 dias nós seguimos a nossa viagem e fomos chegar, atravessamos a Bahia todinha, né, pela BR, chegamos em Recife, passamos por Sergipe, Alagoas, fomos parar em Recife, e lá fomos recebidos por um pastor amigo nosso que ministrou aqui há 2 ceias passadas. O pastor Romualdo Júnior, não lembro muito bem, ele ministrou aqui, a filha dele cantou. Então ele é pastor aqui em Galeão, pastoreia 16 igrejas aqui, e lá em Recife, que é na cidade paulista, ali você não conhece essa cidade não, né? De falar, né? Então, mas é lá próximo, lá na região, lá na Assembleia do Estado por perto, é onde está o filho dela. E ali nós ficamos 2 dias também, aí congregamos, era um dia de ceia também, participamos da ceia lá, ministramos a palavra na igreja dele também, e assim, depois de 2 dias nós seguimos a nossa caminhada e fomos para Natal. Olha que bênção. Aí o pastor Romualdo Júnior, sabendo que a gente ia para Natal, ele pega o telefone e liga para o pastor de Natal, fala: olha, tem 2 pastores com as esposas indo para ir para Natal, tem espaço para eles aí receber? Não, manda ele vir direto para a igreja. Aí saímos no domingo pela manhã e fomos para Natal. Chegamos lá na hora do almoço, na igreja, lá no refeitório, a mesa já estava posta, nós chegamos para almoçar, e quando terminamos o almoço, o pastor da igreja falou assim: olha, a pousada de vocês já está reservada e já está paga. Olha que coisa, já está paga, pode estar lá, descanse, e à noite vocês voltam para o culto. E assim nós fizemos. Não deu para descansar, porque a gente queria conhecer um pouquinho a cidade de Natal. Aí conhecemos um pouco a cidade por ali mesmo. Interessante que o pastor, ele foi bondoso, ele alugou uma pousada de frente para a praia. É só atravessar a rua e a gente vai levar com os pés na areia da praia. Coisa bacana, né? Aí conhecemos a região e à noite retornamos para o culto. Aí essa noite o pastor Osmar ministrou a palavra,
eu dei uma palavra de saudação também às esposas, e foi uma bênção. Aí no dia seguinte, nós fizemos mais uma reserva na pousada e ficamos mais um dia, íamos para Mossoró, 4 horas à frente ainda, mas aí resolvemos voltar porque a estrada estava interditada, eu tinha que dar uma viagem passando por dentro de uma cidade, ia ser muito mais cansativo e ia demorar muito mais, mas nós resolvemos voltar pelo mesmo caminho, e assim voltamos, passando novamente na igreja do pastor Romualdo, depois novamente voltamos e ficamos na igreja do pastor William, novamente ali participando do culto, depois viemos para o Espírito Santo, e ali ficamos. A última palavra ministrada foi em Espírito Santo. O Senhor deu uma palavra, no final da mensagem, a gente via a igreja chorando, os pastores da igreja chorando, todos comovidos pela ação do Espírito Santo de Deus em suas vidas, e nós dali retornamos, íamos parar em Campos, mas quando chegamos em Campos já por volta de 6 horas, resolvemos vir direto e chegamos aqui para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Aleluia. Foi uma viagem muito gratificante, não só pelo descanso, mas também pela obra que realizamos ali, até porque o primeiro dia, irmãos, no segundo dia que nós chegamos, tinha um evento na cidade, uma cruzada evangelística na praça dessa cidade chamada Braços do Rio, e essa cidade que vem antes, na última cidade que faz divisa com a Bahia, e a cantora da noite era a Rose Nascimento, e o pastor ministrou uma palavra lá, rápida, em forma de testemunho, que acontecera com ele, foi noticiado aí nos telejornais, de que ele sofreu um acidente, estava ele e a família, a esposa e 2 filhas. Nesse acidente ele perdeu a esposa, ele perdeu as 2 filhas, e ele ficou todo quebrado. Ele só não morreu porque Deus não permitiu, ficou mais de 1 mês em coma. O Senhor restituiu totalmente. Ele contou esse testemunho, foi uma bênção. No final, 9 almas aceitaram a Jesus. E nós fomos lá orar com imposição de mãos na cabeça das vidas que foram à frente, e foi uma bênção. Graças a Deus, foi um trabalho frutífero para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. E quando nós saímos de cada uma dessas igrejas, o que as pessoas diziam era: vocês vão voltar, porque fomos ali com a responsabilidade também séria de estarmos levando a palavra de Deus. Mas vamos a uma breve reflexão da palavra de Deus. Quero ler com os irmãos o livro do profeta Isaías, se você puder estar em pé, um minutinho, nós vamos ler Isaías capítulo de número 64, apenas um versículo para a nossa breve meditação. Glória a Deus. Interessante, irmãos, que você aí vê o problema de coluna. Eu teria muito andar muitas horas de carro sem parar. Eu teria a minha coluna reclamar, né? Irmãos, eu me cansei mais 2 dias depois que eu estava aqui, 1 ou 2 dias depois, do que esses dias que foram 3 semanas quase fechados em viagem. E eu saía normal com o carro, às vezes ele está sentado assim, a gente sai meio torto, né, quando a gente levanta a cabeça, por causa da coluna, saía dentro do carro normal, não sentindo nada. Foi uma coisa, graças a Deus, tudo para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Versículo 4 diz assim, no capítulo 64: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Amém? Vamos ler
nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Pode sentar-se, obrigado. Esse versículo, lendo ele no dia de ontem, obrigado, ele me chamou a atenção, porque nós, o ser humano por si mesmo, ele vive uma vida muito atribulada, vamos dizer assim, uma vida muito estressada, uma vida, por que não dizer, uma vida muito tumultuada, sabe? Uma vida cheia de muitas atividades, uma vida em que, se não pautar o tempo, se não cronometrar o tempo, né? O tempo que ele é estabelecido por 24 horas no dia, ele não consegue ver, ele não consegue realizar, ele não consegue de verdade alcançar os seus objetivos por conta do estresse, por conta de tantas situações que ele é envolvido. É necessário que ele pare, ele medite, ele pense, ele raciocine. É necessário que o homem ele recalcule de fato tudo aquilo que ele vem fazendo, agindo e pensando, porque senão ele vai tornar-se um homem desesperançoso, sem buscar os seus principais objetivos, seus principais ideais. É importante que na nossa vida nós entendamos que existem os momentos bons e os momentos maus, os momentos em que muitas vezes nós estamos no monte e os momentos que necessário é passarmos pelo vale. Não existe esse negócio de nós só estarmos desfrutando de bênçãos sem passar por momentos de adversidades. Não, pelo contrário, quando nós chegamos ao ponto de dizermos fomos vitoriosos ou fui vitorioso, foi porque demandou um espaço, um momento de batalha, de luta, para que nós chegássemos a essa vitória. Então não existe negócio de todo mundo só estar na parte alta da roda gigante, como dizem aí. Tem gente que esquece que a roda gigante ela gira. Então tem aquele momento que você está em cima, que você olha tudo sob um prisma, uma visão privilegiada, mas existe um momento que você está na parte de baixo, que você tem que olhar para cima para você tentar enxergar alguma coisa. É por isso que o salmista ele diz: olha, eleva os meus olhos para os montes, porque ele sabia que além dos montes estava aquele que tinha o poder de dar a ele vitória. Aleluia. Então, nós como seres humanos, nós precisamos analisar a nossa vida por esse prisma e entender que Deus, ele precisa ser a nossa prioridade em tudo. Muitas vezes até no piscar de olhos é necessário que nós peçamos a Deus direção, porque o piscar de olhos acontece muitas coisas. Quando nós piscamos os olhos, nós já vemos em nossa frente algo e precisamos, sob o discernimento de Deus, entender o que Ele quer para a nossa vida.
Nós não podemos levar a nossa vida de forma aleatória, precisamos pautá-la de acordo com o querer, a vontade e a direção de Deus. O texto que nós lemos aqui nos diz o seguinte: olha, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Olha, nós entendemos que o nosso Deus, Ele é um Deus atemporal, Ele é eterno, Ele sempre existiu e sempre vai existir, e Ele não está preso ao fator tempo, não, mas nós que somos seres humanos, nós estamos presos ao tempo, muito embora nós precisamos entender que o tempo de Deus para a nossa vida acontece exatamente quando Ele quer. Muitas vezes nós queremos o imediato, nós dobramos os nossos joelhos, nós fazemos jejum e dizemos assim: eu quero ver se Deus não vai nos responder ou me responder. Nós colocamos Deus contra a parede e queremos que Ele nos responda de imediato, e esquecemos que existe o tempo de Deus para agir na nossa vida. O que nós não podemos fazer é nos precipitar. Não, eu já estou orando há tanto tempo, eu já estou fazendo propósito há tanto tempo e Deus não me responde. Precisamos esperar, porque Deus é Deus em sua essência. Aleluia. O texto diz que desde a antiguidade não se viu um Deus igual ao nosso Deus. Aleluia. E Ele é aquele que está trabalhando em favor daqueles que exercem fé, porque esperar em Deus é exercer fé, é aguardar o tempo do cumprir da promessa dele na nossa vida. Precisamos esperar. Pastor, o senhor não sabe a situação que eu estou vivendo. Pastor, o senhor não sabe o que eu tenho passado. Eu diria a mesma coisa quanto à minha vida. Você também não sabe o que eu passo. Você não sabe o que o pastor Jair passa. Você não sabe o que a irmã. Cada um tem as suas demandas, os seus problemas. Sobretudo, o que nós precisamos ter fé e esperar o tempo de Deus na nossa vida. Glória a Deus. Aleluia. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, além do Deus dos deuses e Senhor dos senhores, que está trabalhando para aqueles que nele esperam. Você está esperando no Senhor? Você está aguardando no Senhor? Olha, seja qual for a situação que você estiver precisando ou aguardando, continue esperando no Senhor, porque Ele é Deus. Se Ele te prometeu, Ele é Deus para fazer cumprir em sua vida o que Ele prometeu. Amém? Porque, olha, Ele trabalha para aquele que nele espera. Aleluia, verdade. Glória a Deus. Quando fala assim, desde a antiguidade, que antiguidade é essa? Eu falei aqui que Deus, Ele é um Deus atemporal. Essa antiguidade aqui, ela não tem limite de início, como também ela não tem limite de fim. Quando o homem passou a entender acerca da existência de Deus, ele já passa a entender que ele está debaixo de uma promessa de Deus. Ele já está debaixo de uma promessa de Deus.
Então o que ele precisa fazer? Estar sob esta promessa, aguardando a vontade do cumprir dessa promessa na sua vida. Então, o que nós precisamos fazer é esperar no Senhor, porque a seu tempo se cumprirá. Às vezes nós queremos abraçar, já viu aquele ditado? Nós queremos abraçar o mundo, né? Com as nossas mãos. Não, é tudo no tempo certo. Tem que haver um processo, né, de demanda para a gente chegar definitivamente, aleluia, ao ponto de Deus olhar e dizer: é hora de eu descer com a bênção que o meu servo precisa, descer, aleluia, com a vitória que a minha serva espera. Aleluia. Portanto, necessário é esperar no Senhor. Eu quero ler um versículo aqui, deixa eu achar aqui, Salmo de número, deixa eu ver se eu consigo lembrar aqui, o Salmo de número 20. Não vou lembrar aqui o Salmo não, mas eu vou parar por aqui, porque as horas já se firmam. Não lembrei aqui do versículo, que fala também sobre a questão de posicionamento do homem que espera em Deus. Todos nós que esperamos em Deus, nós vamos, por certo, alcançar a vitória que vem da parte do nosso Deus. Bom, então, os irmãos fiquem com essa palavra. Já é hora, muito hora, sempre foi hora sempre, é hora de estarmos iniciando a escola dominical. Eu queria agora estar defasado 2 minutos, 3 minutos, porque o irmão que acertou ali atrasou bastante. Mas que Deus abençoe grandemente a vida dos irmãos, tá? E que recebam esta palavra em vosso coração. Como o versículo de Salmos eu não lembrei, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, o versículo 25, diz assim: bom é o Senhor para os que se atêm a Ele. Olha só, bom é o Senhor para os que se atêm a Ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Bom é o Senhor para os que se atêm a Ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Então que Deus abençoe grandemente a sua vida, e eu quero agradecer aqui, pastor Daí, amém, por esta maravilhosa oportunidade, em nome de Jesus. Amém.